Olá, estamos começando mais um Há Controvérsias, hoje tratando do assunto educação, política e sociedade. Para isso temos a presença aqui da professora da UEMP, Vanessa Ruckstatter, que vai nos explicar melhor as questões, os problemas, os dilemas que a educação passa hoje. Vanessa, muito obrigado pela presença e eu gostaria que você se apresentasse para nós, dizer qual é a sua pesquisa, como é que você é formada e onde, quais são os seus cursos de formação. Eu que agradeço o convite, Maurício. Agradeço a todos todas que estão nos assistindo. Esse é um assunto importante de ser debatido, Sim, né? Nesse sempre. contexto atual, sempre importante. Então, agradeço o espaço também. Eu agradeço. Temos um espaço maior de diálogo, de conversa e de debate. Eu sou a professora Vanessa Ruckstatter, a minha formação inicial em História na Universidade Estadual de Maringá. Mas eu fiz toda a minha pós-graduação, desde a especialização, mestrado, doutorado e um estágio recente de pós-doutorado em educação. E a linha de pesquisa que eu tenho mantido prioritariamente é a história da educação. Entendi. E mais recentemente a história das escolas, das instituições escolares. E esse é um tema fundamental agora em ano eleitoral, Então é importante a gente pensar nessa educação, o que ela significa, Nos dias de hoje, Nos dias de hoje, entender a sua história é importante para entender a educação hoje. Sim. Então, nesse sentido, eu acho que a história da educação colabora para a compreensão da educação hoje. Que ótimo. E é bom a gente pensar isso, porque sabendo para que ela surgiu e quando surgiu, os motivos dela, a gente sabe muito bem sua história e sabe em que condições chega hoje, se tem um papel importante hoje, qual é o papel nos dias de hoje, Sim. Mas para começar, Vanessa, vamos pensar um pouquinho, assim, qual a história do surgimento? A escola pública, essa gratuita, que nós conhecemos, que parece que é a mesma dos nossos pais, fisicamente parece a mesma, Surge em que contexto? Quando é que nasce a escola pública gratuita, obrigatória? Antes de falar sobre o surgimento da escola pública, as origens da escola pública, essa gratuita e obrigatória, acho que nós podemos fazer 3 observações introdutórias, para nos aproximarmos, entendermos melhor. Primeiro, quando a gente fala educação, principalmente a partir da modernidade, nós tomamos como sinônimo a educação escolar. Mas vale fazer uma ressalva, porque a educação ela é um termo muito mais amplo, polissêmico, e a educação ela acontece para além dos bancos escolares. Então, são diversas instituições que educam a família, e em diferentes contextos ela se apresenta de diferentes maneiras. O ser humano tem que ser educado no sentido de socializado. Isso é fundamental que todos façam. Família, não é só na escola, não é? Sim. É isso. E eu gosto muito da definição do professor Dermeval Saviani, que educar é o ato de conferir humanidade aos homens. A gente nasce, a gente precisa aprender desde o mais básico, que é andar, falar, E então essa característica, a educação, não acontece só na escola. Porém, a partir da modernidade, esse segundo ponto importante, a escola é o lugar por excelência onde se educa. Em torno do século XVII, XVIII? Século XVI, a gente tem as origens, tanto na Europa quanto também no Brasil. O que a gente chama de uma versão de uma educação pública religiosa. Entendi. Tanto na Europa, nos países que fizeram a reforma protestante, Alemanha, França. Começa primeiro nesse país. Não primeiro, porque nós também temos a atuação dos padres jesuítas, da Companhia de Jesus, que fundam colégios também, não só na Europa, mas nas colônias. E aí que entra o Brasil. A origem da nossa educação escolar pública, ela nasce atrelada à educação jesuítica, que tem uma função importante, que é uma função religiosa. E o terceiro ponto, que é fundamental para a gente compreender, é a de que não existe projeto de educação sem um projeto de sociedade. E esse projeto de sociedade é político. Por isso que essas relações entre sociedade, política e educação são importantes. A educação sempre tem um projeto político. Sempre. História política fora da escola é impossível, é uma balela. Porém, pretensamente se constrói um discurso em diferentes momentos de neutralidade, de que a escola seria neutra, o conhecimento científico difundido ali, propagado, seria neutro. Então, há embates na sociedade e a escola ela não está suspensa dessa sociedade. Eu compreendo a escola como inserida nos seus embates, nas suas contradições. Pensando lá no projeto colonial, os padres jesuítas que aqui estavam no Brasil organizaram as primeiras escolas. Então, nosso sistema escolar tem muito esse legado. Um exemplo... Cristão. Sim, e também a organização do tempo escolar. Na Europa, as férias eram no meio do ano, por uma questão
fundamental, o calor, o clima no país, nossas férias maiores, nosso recesso maior é em dezembro, janeiro, fevereiro, por questões climáticas também, né? E havia uma distinção da educação dada para os filhos dos colonos, que era a elite colonial, que depois tinha oportunidade de ir para Portugal e posteriormente para a França para completar seus estudos, e para o indígena e para o filho do escravo, que tinha no seu horizonte o da catequese, que era catequizar nos moldes civilizatórios que se tinha na Europa. A elite aprendia gramática, aprendia isso, sim, né? Tinha as letras, né? Sim. Enquanto os escravos e os mais pobres, só catequese. Era mais a catequese, sim. Com a diferença que nos países que fizeram a reforma, se a gente pegar o exemplo da Alemanha, já no século XVI, por conta da característica da autointerpretação da Bíblia, então é preciso ler a Escritura, as camadas populares passaram a ter acesso às primeiras letras, saber ler e escrever. Então se erradica o analfabetismo em países como a Alemanha, mais cedo nesse sentido. E mesmo os colégios jesuíticos na Europa também não tem esse caráter elitista que adquiriu aqui na colônia e nas outras colônias. Sim. Entendi. Então, Vanessa, depois do primeiro bloco que nós apresentamos o tema, depois eu quero discutir um pouquinho com você sobre essa formação, essa questão política. Quer dizer, se ela nasce na modernidade, tem um projeto político, que projeto é esse? Sim. O que a escola queria e como é que o Estado adota essa escola, né? Ou seja, e apoia e difunde essa escola, com qual intenção? Tá? Depois dos comerciais, a gente continua esse papo. Estamos de volta com Há Controvérsias, hoje falando sobre educação, política e sociedade. Para isso temos aqui a presença da professora Vanessa Ruckstatter, que está discutindo, explicando o surgimento e nascimento da escola. Logo na Europa, nos primeiros momentos do seu surgimento, e você disse, Vanessa, que ela tem uma conotação política. Ela faz parte de um projeto político, ela não nasce à toa, nem nasce como um projeto civilizatório ou algo da emancipação, né, da civilização humana. Ela não foi isso. Ela nasce, portanto, dentro de um projeto de criar um homem específico para um momento histórico. É isso? Isso, Maurício. A escola pública ela é datada, né? Falamos um pouquinho no primeiro bloco dessa versão da escola pública religiosa, da educação pública religiosa. Sim. Esse público, porém, nos séculos XVI, XVII, ainda não significam o público que nós temos hoje, no sentido amplo, para todos. É apenas o início, são as origens. E de onde é que nasce essa reivindicação de uma educação para todos? A burguesia, quando ascende socialmente, ela não ascende politicamente, só economicamente, de forma imediata. Sim. Economicamente, socialmente, também demora um pouco. Ela tem dinheiro, mas não tem status. Isso. A nobreza, né, o antigo regime, no qual a educação, principalmente sistematizada, era privilégio de poucos, passa a ser reivindicada pela burguesia como um direito. Certo. Porém, né, essa reivindicação de igualdade formal, não necessariamente igualdade real, né, construída ao longo da modernidade, ela se ancora na educação como fator de distinção social. Entendi. Antes, no antigo regime, uma sociedade sem possibilidade de ascensão social. Sim. E agora... Estamental, dividida, né, em três ordens. Sim. Isso. E a burguesia, então, que ascende economicamente, os comerciantes precisam também das letras, né, e dos números para registrar suas atividades comerciais. E por reivindicar o fim dos privilégios da nobreza, passam a reivindicar a educação como direito para todos. Entendi. No primeiro momento, a religião fica encarregada de prover onde o Estado não alcançava. Certo. E começam os apelos às autoridades. Certo. Lutero, por exemplo, na Alemanha, escreveu uma carta às autoridades municipais reivindicando que o Estado fornecesse essa educação. Tá. Então, com o passar dos anos, do século XVII, XVIII, a educação pública passa a ser estatal. Certo. Também com o surgimento dos países, né? Os Estados nacionais modernos, a burocratização. Revolução Francesa, depois. Que culmina com a Revolução Francesa, que é quando a burguesia chega ao poder político. Definitivamente. E de revolucionária, porque foi revolucionária, passou a ser reacionária, a querer se manter no classe poder. Dominante. A classe dominante. Sim. E a escola foi uma das instituições importantes para esse momento da contra-revolução, na propagação desses ideais de igualdade, de liberdade, mas também ideais cívicos. Era preciso dar uma identidade cívica
para uma população cristã ocidental Sim. que tinha como fator de identificação a cristandade. Quer dizer, eu não pertenço a um país, eu pertenço a uma comunidade religiosa. Isso. É preciso dar essa cara de uma população que deixa de ser servo e passa a ser cidadão. Isso. Sou francês, sou italiano. A palavra-chave né? é a cidadania Sim. e a participação política. Sim. A importância da educação para a formação, tanto de um quadro dirigente, mas também das camadas populares. Para que, vamos pegar o caso do Brasil, com a nossa independência, mas principalmente com a proclamação da República, nossa primeira Constituição republicana, ela atrela o direito ao voto, por exemplo, Certo. à alfabetização. Sim, sim. Então, para eu exercer minha cidadania e a participação política, Saber ler e escrever. preciso saber ler e escrever. Começa um intenso debate, mas é na República, no Brasil, que começa a se organizar de forma sistematizada, depois de um Entendi. período de intervalo com a expulsão dos jesuítas, as escolas para todos. Sim. E com esse ideário, né, modernizador, civilizador. Aí esse ponto é muito interessante, porque existem dois grandes grupos de formas de entender a escola, né, e a educação. Teorias que são chamadas de não críticas e de críticas. Certo. As teorias não críticas é essa crença de que a escola é redentora. Esse discurso que tem por aí que a escola resolveria todos os problemas. Isso. Mais escolas, menos presídios. Justamente. Como se ela fosse capaz de resolver todos os problemas, né? Por si só. Sim. Mas esse discurso, ele já, mesmo hoje, ele já é compreendido pela população como um engodo. Sim. Mas ainda assim, atualmente tem uma campanha para que as pessoas gravem vídeos. Sim. Né, para o Brasil que eu nós quero, queremos, que nós que eu queremos. quero, Eu tenho acompanhado na última semana no Jornal da Manhã, né, na uma grande mídia, Rede Sim. Globo de televisão, e todos os dias se repete, tem a população pedindo mais educação, que sem educação o país não vai para frente, não progride. Mas, ao mesmo tempo, como é que a gente tem essa educação de qualidade, que também é parte dos discursos políticos, né? Exatamente. E politiqueiros Sim, e eleitoreiros, sim. estamos em ano eleitoral. É mais essa um questão mito, né? sempre retorna. Porém, como é que se faz educação para emancipação de qualidade e efetivamente para todos? Sim. Com um projeto, aí sim vamos já adiantar um pouquinho, bastante, né? Sim. Para a década de 1960 e depois nos anos 90 há uma ressignificação de um projeto que é neoliberal, Sim. que é de um Estado mínimo. Então, olha só, a educação, que era um privilégio da nobreza, passou a ser reivindicada como o direito de todos pela burguesia. Só depois da Revolução Francesa, ela passa a ser dever. A gente não tem dever do opção Estado. de não... E também dos pais, da família, da população. Nós não temos opção no Brasil, pensando, de não matricular o nosso filho na escola. Exatamente. São exceções que tem que entrar na justiça para educar em casa. Nos Estados Unidos isso é muito comum. Mas é um dever. Para ser para todos, ela precisa ser gratuita. Sim. Mas, a partir dos anos de 1960, há um projeto em curso de transformar a escola em algo mais técnico, mais utilitário, mais prático, ou seja, uma função mais instrumental. E o professor Saviani, como aquela definição que eu apresentei no início, a educação ela é um trabalho, não no sentido produtivo. Porque, ao fim do dia, nós não temos um resultado palpável material. Não produzimos nada Produzimos físico. o quê? Tem um dia para produzir 100 cadeiras, digamos, uma fábrica de cadeiras. Mas e na educação? E foram sendo criados instrumentos quantitativos. E a racionalidade empresarial passou para a lógica da escola. A escola passou a ser administrada como uma empresa. É bem interessante, tem um autor que é o professor Jamil Coury, que analisa a educação na ordem jurídica no Brasil, e ele apresenta um dado importante. A expansão da escolarização para a maioria da população no Brasil significou e aconteceu às custas da redução do salário dos professores e do aumento da jornada de trabalho do professor. Ganha menos, trabalha mais. Ganha menos, trabalha mais. E, por ter essa origem, lembra que eu falei lá na questão religiosa? A profissão do professor não é encarada como profissão, como profissional, ele é encarado como vocação, como dom, como sacerdócio. Sim. Você não precisa ganhar tanto. Sim. E também quando, acho que atrelada essa visão, né, mais econômica da educação, que é um projeto em curso não só no Brasil, né, neoliberal, é importante destacar, também há a responsabilização individual. Então, atualmente, você investir em educação não deve ser papel do Estado mais, deve ser responsabilidade do indivíduo. Em São Paulo tem um projeto de 61 escolas de que empresas adotem as escolas do Estado de São Paulo. Que é mais ou menos o que você está dizendo. O projeto é sucatear,
o mínimo de investimento. Sim. Né? E depois a terceirização, a privatização da máquina pública cobrar, do Estado. né? Sim, a própria, vamos pegar o ensino superior, quando ele surgiu, ele tinha uma taxa cobrada para as próprias escolas, né? Sim. Essa expansão da educação para muitos. Aí, queria só retomar uma observação que você fez no início, que eu achei muito interessante. Essa escola parece a mesma escola dos nossos pais. Sim. E como a gente trabalha com a história e a memória dessas escolas, muitas vezes ao entrevistar as pessoas falam, nossa, a escola na minha época era muito boa e a escola pública era de qualidade. E o que é interessante é que a perda da qualidade da educação, que hoje, né, se tem... Supostamente se teve, né? A escola pública é considerada na memória desses nossos pais, nossos avós, como melhor, porque ela era elitizada, ela era para poucos. Para pouca gente. À medida em que ela tem a expansão, para nós termos uma ideia, né, com a reforma 5692 de 1971, é que se retira o exame admissional para ir da antiga quarta série primária para a primeira série do ginásio. Seria o ensino médio hoje? Sair do ensino fundamental para o médio? Não, para a segunda etapa do fundamental. Da quarta série, que hoje é o quinto ano, para o sexto ano. Certo. Digamos, né? Que seria o ginásio. Tinha uma prova de admissão. Já selecionava muita gente. Hoje nós temos o vestibular no nível superior. Por que eu preciso do selecionar? Porque não tem vaga para todo mundo. Sim. Na universidade pública. Coisa. A mesma coisa, só que, imaginem, para cursar uma antiga quinta série, hoje sexto ano. Exatamente. Havia cursos pagos à parte, aulas particulares, livros, e nem todo mundo podia. É possível, porque é uma elite. Sim. Quando eu disse que a escola parece a mesma, é que eu vejo alguns autores dizendo, se você bater uma foto numa sala de aula hoje, né, ela é a mesma da sala de aula dos nossos pais. As carteiras enfileiradas, o professor às vezes até indo em cima de certos patamares, ela aparentemente é a mesma, não é? Vou falar mais sobre isso daqui a pouco, e eu queria aproveitar depois também falar um pouquinho sobre isso e pensar, será que essa escola era melhor mesmo? Será que uma escola apenas retórica, uma escola despolitizada, talvez uma escola de uma educação, como você diz, de sofisticação, verbal, mas nada profundo, nada filosófico, nada sociológico, não é? A gente fala mais daqui a pouco, depois dos comerciais. Estamos de volta com a Controvérsias, hoje falando sobre educação, política e sociedade, um papo muito agradável, interessante com a Vanessa Huckstatter. E a Vanessa estava dizendo para nós sobre essa questão dessa suposta neutralidade. Duas coisas importantes que você falou, Vanessa, que eu queria frisar. Assim. Primeiro, a educação não é neutra. Então, ela não é neutra em hipótese nenhuma. Então, ou seja, ela tem sempre um projeto, está sendo atrelada a um projeto governamental e desde que nasceu tem um projeto político. Segundo, que a educação, dessa ideia de que a educação era melhor, então esse sonho, né, esse saudosismo é uma coisa impossível, ela era melhor no sentido que era menor para menos gente, com esse investimento que temos hoje. Com o projeto neoliberal de enxugar qualquer investimento na escola, é impossível fazer o que se fazia antes, até porque recebia um público elitizado, né, que foi selecionado ao longo do tempo. Importante você falou isso. Mas eu queria que você retomasse essa questão da neutralidade, de falar um pouquinho sobre essa escola, ou seja, dentro dessa escola, a escola realmente foi feita para transmitir conhecimento, para formar o que os pais esperam, que as escolas sempre proclamam, que é esse cidadão crítico, transformador, participativo. Ela faz isso? Ou isso é um discurso e ela tem uma outra prática? Acho que existem dois grandes grupos de teorias para a gente compreender a escola e a educação como um todo, né? Algumas teorias que veem a escola como redentora e com entusiasmo. Alguns veem a escola com esse papel de manutenção, mas no sentido de modernização, progresso, e como responsável por sanar os males, a marginalidade, né? A princípio, o indivíduo ele é marginalizado na sociedade, a crença republicana iluminista do início do século no Brasil, eles eram excluídos porque não sabiam. Ignorantes. Era preciso, então, aprender. Que é a chamada de pedagogia tradicional, né? Ou a escola tradicional centrada no professor, que tem um conhecimento científico, da disciplina. O professor conhece o aluno não, né? Naquela perspectiva iluminista de iluminar as mentes e de que o conhecimento traria a igualdade, pelo menos formal, aos indivíduos e as mesmas oportunidades, na ideia da meritocracia. Depois a gente passa por um período... Quer dizer, isso não deu certo.
Isso não Essa funcionou. crença foi contestada por um movimento conhecido não só no Brasil, né, como na Europa, também nos Estados Unidos, como o movimento da escola nova. Entendi. Que é a crença de que é preciso não só aprender, é preciso aprender a aprender. Tá. E de que o professor não deveria ser o centro desse ensino, Tá. mas o aluno. Quer dizer, o professor perde o status e o aluno ganha status. Isso. É isso. E também acontece o esvaziamento dos conteúdos. Aquela Entendi. ideia do conteúdo científico como central, importante, ele passa a ser secundário. E o processo do aprendizado individualizado, muito pautado na psicologia, na biologia, nas habilidades individuais, passa a ser um discurso recorrente na educação brasileira. Esse é o construtivismo já. Se chama Essa é a filosofia da escola nova que depois, atrelada à psicologia do Piaget, é o que dá origem ao que nós chamamos de construtivismo. Que é menos ênfase no professor e mais ênfase no aluno. Isso. Aí, grosso modo, também de modo muito rápido, se a gente pensa da década de 30 até a década de 60. Tá. Na década de 60, predomina, não significa que deixam de existir as outras formas, veja bem, predominam, predomina a visão tecnicista. E nos anos 80, você tem no Brasil, com a redemocratização, essa esperança de possibilidade de modificação, de reabertura e de uma outra escola, de uma outra educação. Tá. Porém, nos anos 60 e 70, vêm as teorias que são, então esse primeiro grupo seriam as não críticas, as teorias críticas da escola, que numeram as escolas, por exemplo, o Bourdieu e o Passeron, com a tese da reprodução, de que as escolas reproduzem a sociedade. Então, que não teria saída, a escola não poderia fazer nada além do que reproduzir uma violência. Ela não consegue eliminar a exclusão, ela produz exclusão. Produz exclusão a partir do conhecimento científico, porque ele é burguês. Esse conhecimento não consideraria o conhecimento das camadas populares, ela não se identifica nessa escola. Seria, portanto, uma imposição de uma forma de ver o mundo que seria próprio da burguesia. Os valores da burguesia. Os valores da burguesia. E outras teorias também críticas que impactam de forma pessimista. Porque eu, enquanto educadora, se eu penso que a escola só reproduz, eu sou um instrumento dessa reprodução e dessa dominação do Estado, da elite. Tem autonomia também. Sim. Mas também não podemos ser ingênuos e acreditar que a escola, por si só, tem um papel fundamental na transformação, na emancipação humana, ou seja, de formar para além dessa utilidade prática da educação. Formar valores morais, éticos, humanos, né? Enfim, o ser humano completo. Suas capacidades físicas, sociais, mentais, intelectuais, né? Sua potencialidade, né? Seus potenciais. Há a pedagogia, a elaboração de uma pedagogia no Brasil, que é a pedagogia histórico-crítica, professor Dermeval Saviani, que vê na escola, a partir desse conhecimento científico acumulado pela humanidade, burguês, portanto, a ferramenta, a possibilidade de ser um instrumento, se problematizada, né, de transformação da realidade daquele aluno. Então, Quer dizer, se apropria daquele conhecimento. Sim. Sem a apropriação do conhecimento científico, também, não haveria possibilidade de intervenção e questionamento. Por isso, para além da ideia da cidadania, da formação do cidadão ou da socialização, a pedagogia histórico-crítica propõe o retorno até, a princípio, daquela pedagogia tradicional, dos conteúdos. Porque só a partir do domínio do conteúdo científico eu posso problematizá-lo e servir como um instrumento de ação da prática, né, do cotidiano desse meu aluno. Se eu só entendi, para deixar mais claro isso, assim, o primeiro momento da escola, então, é uma escola conteudista, autoritária e conteudista. Né? O conteúdo é tudo, o aluno sabe nada, o professor sabe tudo. Apostava-se que, dessa forma, pela superação da ignorância, se eliminaria a exclusão, a miséria, a pobreza. Não funcionou. Propuseram uma outra coisa, que é a escola que dá origem ao construtivismo, que é uma escola mais ligada ao conteúdo psicológico, que na verdade seria mais de adaptação do aluno, mais ênfase no aluno na criatividade. Ele aprende a aprender, se motiva e aprende sozinho. Perdeu o conteúdo com isso. Um facilitador, o professor tem aí ele papel perde de o conteúdo, facilitador.
Para o professor Dermeval Saviani, há um esvaziamento do conteúdo, certo, porque entendi. essas escolas, elas precisariam de um grande investimento, porque elas propõem menos alunos por professor, salas de aula com uma materiais configuração, didáticos. materiais, aulas diferentes, enfim, né? Tá. Uma escola que foi experimental e que funcionou, só que ela funcionou para reforçar uma escola boa e de qualidade, então qualitativamente para uma elite. Entendi. Apesar de não ter sido adotado oficialmente, esse ideário escola novista predominou entre os educadores da escola pública. Quando recebe essa massa da população paulatinamente ao longo do século XX, com a expansão... Quando a escola se massifica? Quando a escola quantitativamente atinge o maior número de pessoas, não significou qualidade, porque houve esse esvaziamento do conteúdo. Entendi. Para o professor Dermeval Saviani, para a pedagogia histórico-crítica, seria preciso... como ele usa o exemplo da teoria da vara. Sim, da curvatura. Da curvatura da vara. Se a vara está torta, pende para um lado, não basta eu colocá-la novamente no lugar, eu preciso ir para o outro extremo. Então ela fica no meio depois. Ele propõe como uma provocação, sim. Vamos voltar aos conteúdos, porque sem dominar também o conhecimento da ideologia dominante, as camadas populares, sem se apropriar desse conhecimento, não podem transformar. Não consegue questionar, pensar, não é? Reformular alguns conceitos, sem conhecer os clássicos, as ideias fundamentais, não é? Sim. Interessante. Por isso, né, a gente tem ainda hoje uma tendência utilitarista de pensar a educação e um retorno, porque nos anos 90 há uma ressignificação da teoria chamada teoria do capital humano. Sim. Que é o indivíduo quem deve buscar investir na sua educação, não mais o Estado. Certo. Tanto que quando a gente vê cursos por aí, não se coloca custo. Você pode observar investimento. Sim, investimento. Você vai investir na sua formação. Sim. Para suavizar um pouco a ideia de... Individualmente, né? Você tem que investir nessa formação e não mais o Estado. Isso tem sido, assim, visto a passos largos, como projetos, aí sim, governamentais. Entendi. Com projetos políticos, não só no sentido políticos partidários, mas também é muito importante a população observar em ano eleitoral as plataformas de governo. Né? Dizer que a educação é importante, todos dizem. Mas efetivamente, quando eu digo educação, eu não entendo da mesma maneira e eu não tenho a mesma visão de educação. As diferentes plataformas, os diferentes partidos, enfim, elas trazem propostas diferentes para a educação. Entendi. E pensar se seria possível mudar a sociedade pela escola, acho que não podemos ser ingênuos a esse ponto. Não é possível. Mas enquanto educadora e formadora de educadores, trabalho no curso de pedagogia, na licenciatura, é importante pensar a escola como o único espaço para a maioria da população onde haverá o contato com esse conhecimento acumulado. Entendi. Ainda mais em tempos de informação tão volátil, de inclusive notícias falsas sendo veiculadas. Para resistir a isso, né? Sim, as pessoas acreditando em áudios forjados, em notícias falsas, enfim, se por um lado a gente populariza e possibilita uma maior comunicação e acesso à informação, é muito difícil hoje a gente separar, né? Se está na rede social é verdade. Exatamente. Antes era no livro. Se está escrito no livro é verdade. E essa pretensa neutralidade em movimentos que vêm surgindo como Escola Sem Partido, por exemplo, né? Como a gente pode falar de uma escola sem política? Não político partidário, mas político enquanto ação humana, intervenção humana e participação humana. Não tratar de um assunto, se eu neutralizo politicamente, se todo assunto tem uma conotação, uma relação política. Qualquer assunto. Até a matemática, a física. Né? Sim, dependendo da forma como é abordado e de pensar, então, que todo projeto de educação é antes desse projeto de sociedade, escola não é neutra, e ela está inserida nas nossas contradições. Vanessa, o assunto é muito interessante, precisa de mais meia hora, nós temos só precisa mais meia hora pelo menos, a gente depois volta outro dia aqui para falar mais sobre isso. Mas, para fechar assim, o que você esperaria de uma escola? Quer dizer, então você disse que a escola perdeu seus conteúdos, se massificou, ficou no meio do caminho entre um modelo e outro, portanto, talvez aí seja a crise da escola. Ela tem um papel importante, pelo que você falou, que é um papel ainda dessas classes mais pobres terem subsídio para lutar, para ter esperança, para poder questionar o sistema e propor coisas novas. Mas qual é, assim, deixando um recado final, que escola você sonha, Vanessa? Pode até soar utópico, mas eu acho que a gente tem que ter
um otimismo realista, né? Formando professores, a gente segue incentivando os alunos a atuarem pensando na escola como essa oportunidade de acesso ao conhecimento científico. Acho que o sonho, primeiro, é com uma sociedade que, na prática, porque no discurso já valoriza, né, o profissional, o professor, e para além disso, que os educadores sejam chamados e ocupem os espaços de debate, né? Porque quando a gente vai falar sobre escola, sobre educação, são chamados economistas, outros especialistas. Nós já temos hoje condições, nós temos pesquisas na área de educação consolidadas, com toda uma análise dos desafios da escola que nós temos e da escola que nós queremos. Certo. Mas, sinceramente, para a gente ter um outro tipo de escola, a gente teria que ter um outro tipo de sociedade. Entendi. Porque uma escola organizada pelo Estado atende a interesses específicos. E precisamos de políticas públicas para a educação, com essa perspectiva de transformação. Entendi. Mas, dentro do projeto contra-revolucionário burguês que iniciou lá com a Revolução Francesa e que ainda é o mesmo projeto com diferentes ressignificações, né? O intuito não é transformar, é conservar, né? Então, existem, em todas as épocas, propostas contra-hegemônicas, ou seja, propostas que questionam esse modelo de escola, mas nós não tivemos condições efetivas de colocá-las ainda em práticas nessa sociedade que a gente vive. Entendi. Então, não se trata nem do pessimismo, de acreditar que a escola só reproduz. A escola produz formas de se comportar e pensar, como produziu uma ideologia burguesa dominante. Então, eu gosto de dois autores. Um eu já citei bastante, que é o professor Dermival Saviani. Ótimo. Pautado lá muito na teoria do Gramsci. Sim. Que é encontrar essas brechas para a formação de uma contra-hegemonia. Então, sempre pensar, enquanto professor, na minha autonomia, no que é possível ser feito, já que a escola sozinha não transforma a sociedade. Mas, mesmo assim, acreditar no potencial de transformar a prática do meu aluno, a prática social do meu aluno, numa visão mais crítica, né? Ótimo. Para além da cidadania e do progresso, que essa crença já não, Vanessa, se completa mais. Interessantíssimo. A gente precisa falar sobre isso. Acho que as pessoas precisam saber, querem saber que escola seria, né? Nem na ingenuidade de achar que ela resolveria todos os problemas, não resolveria, nem no pessimismo de achar que ela não funciona e que tem que ser fechada e que só serve para conservar a sociedade, não é? Então, esse meio termo é difícil, né, de se encontrar, mas é possível. Infelizmente, o programa chega ao fim. Nós falamos aqui hoje sobre educação, política e sociedade com a professora Vanessa Huckstatter, da UEMP de Jacarezinho. O A Controvérsia está nas redes sociais, na internet ou pelo site da grptv.com.br. E na próxima semana voltaremos com mais um programa. Muito obrigado.